Olá, bem-vindos à monitoria de álgebra linear. Eu sou Isabela, do PET Engenharia Química UFC, e hoje nós vamos falar um pouco sobre espaço vetorial e subespaço. Começando por espaço vetorial. Dado um conjunto não vazio V, com as operações de soma e multiplicação por escalar definidas, nós teremos que U mais V, sendo dois vetores quaisquer definidos dentro do nosso conjunto, a soma deles deve pertencer ao conjunto, e um alfa qualquer multiplicado por um dos vetores também deve pertencer ao conjunto, dado que esse alfa é um número real. O conjunto será um espaço vetorial se e somente se as seguintes propriedades forem atendidas. A soma de U mais V deve ser igual a U V mais U. Vocês verão melhor nos exemplos como isso vai funcionar. O vetor nulo deve estar presente no espaço vetorial. E tanto as propriedades propriedades multiplicativas quanto as aditivas devem ser satisfeitas. Da mesma forma que existe um menos U, tal que U mais menos U seja zero. Dessas propriedades é que nós vamos mais usar para provar que é ou não é um espaço vetorial, vão ser essas três. Que U mais V igual a V mais U, que o vetor nulo pertence ao conjunto, e que um alfa qualquer multiplicado por um vetor consiga remover. Eu consigo multiplicar o alfa pelo vetor e depois remover esse alfa do vetor. Vocês vão ver melhor lá na frente. Primeiro exemplo. Dado um conjunto definido pelos vetores genéricos U igual a x1, x2 e V igual a y1, y2, e as operações definidas por U mais V igual a x1 mais x2 mais y1, x2, e A vezes V, sendo A vezes Y1 e A vezes Y2. Eu quero saber se esse conjunto é realmente um espaço vetorial. Vamos à primeira condição. U mais V igual a V mais 1. Nós vamos fazer a soma primeiro de U mais V, que foi como ele nos explicou na introdução, dizendo quais são as propriedades do conjunto. E depois somaremos o inverso, mas seguindo essas propriedades. Reparem que a soma do primeiro elemento do conjunto será dada pela soma dos primeiros elementos de cada conjunto participante. No caso, o conjunto soma o primeiro elemento dele será x1 mais y1. E o segundo elemento será apenas o segundo membro do primeiro conjunto. Então, quando nós formos fazer V mais U, nós teremos que o primeiro elemento será y1 mais x1 e o segundo será apenas y2, seguindo as regras que o conjunto nos dá. Logo aí, nós observamos que os vetores soma são diferentes. Então, a primeira condição não foi atendida, já provando que o nosso conjunto não é um espaço vetorial. Vamos a um segundo exemplo para continuar. E dado um conjunto definido pelos reais R2, tem-se vetores genéricos definidos por U igual a x1, x2 e V igual a y1, y2. E nós vamos ter as operações no R2 definidas, como a soma dos vetores será x1 mais x2, x2 mais x mais y2. E um escalar A multiplicado por V será igual a AY1 e AY2. Ele quer saber se o conjunto é de fato um espaço vetorial. Vamos à primeira condição, que U mais V seja igual a V mais U. Seguindo o exemplo que ele nos deu, U mais V vai ser a soma dos dois primeiros elementos de cada vetor, nos dando x1 mais x2, e o segundo elemento será a soma dos segundos elementos de cada vetor, sendo x2 mais y2. Quando fizermos V mais U, teremos a mesma forma, y1 mais x1 e y2 mais x2. Então, nós podemos mostrar que os resultados são iguais, apenas uma diferença em como a regra da soma. Porém, essa diferença não acaba mudando o nosso resultado. Então, a primeira condição foi atendida. Vamos à segunda condição. O vetor nulo pertence ao conjunto. Supondo o nosso vetor genérico U, vamos supor que x1 e x2 sejam iguais a zero. Desta forma, como ele não nos deu nenhum impedimento para x1, nós podemos mostrar que o vetor nulo está contido nesse conjunto. Então, a segunda condição também foi atendida, provando mais uma vez que é facilmente ser espaço vetorial. E a última condição, nós teremos o produto de um escalar por U. Então, o vetor qualquer, quando multiplicado por um escalar,
ele resultará em A vezes U igual a A vezes x1 e A vezes x2. Que nós podemos dividir todo mundo por A e multiplicar o vetor inteiro, ficando A vezes x1, x2. Então, nós podemos colocar e remover do vetor sem que ele sofra alteração, de forma que a terceira condição também é atendida e o nosso conjunto R2 é sim um espaço vetorial, como já era de se esperar. Vamos agora tratar um pouco de subespaço vetorial. Subespaço vai ser um subconjunto do nosso conjunto principal, V, que é um espaço vetorial, sendo que ele também deve ser um espaço vetorial por si só. Então, além das propriedades usuais de pertencer ao conjunto maior, ele deve pertencer a esse subespaço. Por exemplo, nós deveremos ter duas regras adicionais, que a soma de quaisquer dois vetores do subespaço deve pertencer ao subespaço, e assim como a multiplicação de um vetor no subespaço deve também pertencer ao subespaço. Para quem está com dificuldade de visualizar, imaginem uma reta dentro do R2. Vocês desenham um gráfico de duas direções e desenham uma reta. Se você somar dois vetores com o mesmo coeficiente, eles vão se sobrepor na reta e continuará nessa reta o nosso vetor resultante, da mesma forma que se você multiplicar qualquer escalar por essa reta. Se você multiplicar uma escalar por essa reta, ela também continuará na reta principal. Isso é um bom exemplo de subespaço. Uma reta dentro do R2 é um excelente exemplo de subespaço. Vamos aqui a um exemplo matemático. Seja um conjunto V definido por R4, esse conjunto V ele já nos diz que é um espaço vetorial. E nós temos um subconjunto x1, x2, x3, x4, em que x2 seja igual a 0. Ele quer que eu verifique se esse W é um subespaço de V. Vamos resolver. Primeiro, nós vamos aproveitar e vamos verificar duas condições. Se W é um espaço vetorial e se W é subespaço. Dado que as duas condições sejam atendidas, facilmente conseguiremos provar o primeiro argumento. Então, U mais V pertencer ao subespaço, para todo U e para todo V que pertençam ao subespaço. Supondo valores genéricos, nós teremos x1, 0, x3, x4, y1, 0, y3, y4. Por que nós colocamos esse 0? Porque na definição do conjunto, ele nos diz que x2 é igual a 0. Então, já vamos nos nossos vetores genéricos substituir por 0 para poder estar dentro do conjunto. A soma de U mais V deve resultar em um vetor dentro do espaço. Então, x1 mais y1, 0, e x3 mais y3, x4 mais y4. Ele continua mantendo aquela forma genérica de que o segundo membro é 0 e todos os outros podem ser quaisquer números reais. Então, por enquanto, essa primeira condição foi atendida dentro do que nós queremos para subespaço. Se nós permutarmos, colocarmos V mais U, nós teríamos que y1 mais x1, 0, que seria o resultado de 0 mais 0, y3 mais x3, y4 mais x4, que também está sendo atendido e é igual ao vetor anterior, soma. De forma que a primeira condição da gente foi atendida. Vamos partir para a segunda. Que A vezes o vetor deve pertencer ao subespaço. Vamos supor um vetor genérico novamente, da mesma forma que o anterior. E nós vamos ver agora que A vezes U vai ser a multiplicação de cada escalar por cada elemento do nosso vetor. Então, A vezes x1, A vezes 0, que dá 0, A vezes x3 e A vezes x4. O resultado também é verdadeiro, porque nós vamos ter no mesmo esquema do que nós desejamos no nosso conjunto, que seriam os vetores x1, x3 e x4 diferentes ou iguais entre si, mais diferentes de 0 ou não, e o vetor x2 necessariamente igual a 0. Nós conseguimos atender essa condição. Vamos à última condição para ser espaço vetorial, que o 0 pertença ao subespaço. Desta forma, nós vamos supor que todos os vetores que sobraram, x1, x3, x4, sejam 0. Por que nós fizemos o do 0? Ele não diz que um subespaço vetorial é um espaço vetorial em si, porém contido em outro espaço maior? E para a gente atender a condição de que todo subespaço é um espaço, nós vamos ter que 0 pertence a esse subespaço.
Dessa forma, o zero está contido e a terceira e última condição também foi atendida. Vamos a um exemplo de subespaço vetorial. Seja V igual a R2, então nós temos que o nosso espaço vetorial está definido em R2. E nós vamos ter agora um subconjunto de x e y, em que y é igual a x mais 1. Verificamos agora se o nosso conjunto W é um subespaço de V. Primeiro, nós vamos verificar a condição da soma. Vamos colocar valores genéricos, sendo U igual a X, e X mais 1, e V igual a Y, Y mais 1. Por que nós colocamos esses valores? Porque na nossa definição do conjunto foi definido que Y vai ser o valor de X, do primeiro elemento, mais 1. Então, nós já tivemos aqui. Vamos fazer a primeira soma, U mais V. Na hora que somarmos U mais V, vamos ter que o primeiro elemento será x mais y, e o segundo elemento vai ser x mais 1 mais y mais 1. Então, nós teremos que será x mais y e x mais y mais 2. Agora, nós vamos chamar x mais y de um novo vetor z qualquer, só para podermos observar isso. A soma que nós obtivemos será do formato z, que vai ser o vetor x mais y, e z mais 2. Então, você pode observar que a nossa condição inicial de que o segundo elemento vai ser o primeiro elemento mais 1 não foi atendida. Então, o vetor soma não está contido no subespaço. De forma que, logo na primeira condição, nós conseguimos provar que o conjunto x e y para todo y igual a x mais 1 não é um subespaço vetorial. E por último, o tópico de hoje, nós vamos falar sobre a interseção dos dois subespaços. Como é que nós definimos que dois subespaços possuem uma interseção? Nós teremos dois subespaços vetoriais, W1 e W2, que pertencem ao espaço vetorial V. A interseção desses também pertencerá a V e será um subespaço. Como é que nós provamos isso? Eu tenho vetores genéricos U e V, que ambos pertencem à nossa interseção. Então, para pertencer à interseção, eles devem pertencer ao vetor W1, ao subconjunto W1 e ao subconjunto W2, que são subespaços. Então, na hora que eu trabalhar com a soma deles, se eu já sei que W1 é um subespaço e que U e V são vetores de um subespaço, a soma deles também vai pertencer ao subespaço, tanto para W1 quanto para W2. Então, dessa forma, nós já conseguimos provar que a soma dos nossos vetores U e V são pertencentes à nossa... que a soma dos nossos vetores é pertencente à nossa interseção. Vamos agora ao zero. Como é que eu provo que zero pertence? Eu sei que W1 é um subconjunto, que é um subespaço, então esse subespaço já vai ter o zero pertencente. Da mesma forma para W2, que por ser um subespaço já vai ter o zero pertencente. Então, como está contido nos dois conjuntos, ele vai estar contido na interseção dos conjuntos. E por último, a multiplicação por um escalar. O escalar multiplicado por um vetor, ele já está presente em W1, porque nós provamos isso pela definição de subespaço, e também vai estar presente em W2, até pela definição de subespaço. Então, ele também vai estar presente em W1, interseção W2. Dessa forma, você consegue provar que a interseção de dois subespaços é também um subespaço. Muito obrigada. Qualquer dúvida, tem monitoria no PET Engenharia Química. Só procurar pelo monitor e tirar suas dúvidas ou mandar na fanpage. Muito obrigada.